Continuação do poder do jejum. É um estudo para nos fortalecer, nos ensinar a jejuar nos momentos difíceis e de dificuldades. Muitos jejuam, mas tem que saber que o jejum é em qualquer momento. Porque o principal do jejum é nos santificar a Deus, o nosso corpo, alma e espírito. O jejum nos fortalecer a nos aproximar de Deus em santificação. E nos momentos de lutas, guerras, peleja também, o jejum, nós se quebranta a nossa carne e Deus vem e se manifesta para nós. Hoje eu vou ler em Neemias, a oração de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, e estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos nossos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste, eu tô falando muito errado, louvado seja Deus, resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus olhos à oração do teu servo e a oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante esse homem. Então eu era copeiro do rei. Louvado seja Deus, né? A palavra de Deus fala que Jerusalém tinha sido tomada pelas outras nações, devido que o pecado, a apostasia do povo. O povo passou a fazer o que queria fazer. Arrependia, mas não arrependia de coração. Rasgava as vestes, o pó na cabeça, que era cinza, terra, areia, sei lá. Mas não obedecia a Deus, não se limpava. Continuava com seus pecados ocultos, os seus erros, pior do que as outras nações que não conheciam a Deus. Porque eles eram para ser exemplo às outras nações, eles passaram a imitar o erro das outras nações. E Deus passou a ver que nas outras nações, muitas pessoas passou a temer a Deus ao ouvir as grandezas que ouviu lá quando Deus tirou o povo do Egito, atravessou o deserto, atravessou o mar,
e assim por diante, deu poder, guerra para eles, eles sendo pequenos, não tendo armas, em grandes nações. Mas eles, conforme ia aumentando esse povo, eles passaram a pecar demais contra o Senhor. Tudo que Deus falou para não fazer, casando com mulheres estrangeiras, mulheres etéias, amonitas e isso por diante. Então Deus, ele destruiu, entregou a cidade deles, como Deus havia falado para Moisés. Se me obedeceres, vocês vão receber várias nações aqui, eu vou prosperar vocês, mas vocês estarão acima de todos. E não se ajunteis para que não venham fazer o costume deles, mas seriam respeitados, né, diz o Senhor. E aqui em Neemias já estava em outro país, sendo copeiro do rei Artaxerxes. E a palavra de Deus fala que ele recebeu o seu irmão, parente dele, para o visitar. Porque lá na destruição, quando os reis vinham destruir, eles deixavam os pobres, principalmente os pobres que cuidavam da terra. Ou matavam todo o reino, a família dos reis, ou levavam em cativeiro, quando o rei se sujeitava a eles. E aqui Neemias, ele estava em Suzã, na fortaleza, que ele era copeiro do rei, aí ele recebeu a visita do irmão dele, veio Anani, um dos irmãos dele, ele devia ter vários irmãos, mas veio Anani o visitar, ele fala, e ele com algumas pessoas de Judá. Ali talvez já era um plano, talvez não, ali já era um plano do Senhor, que tocou no coração, nossa, ele trabalha para o rei, vamos lá ver se o rei pode fazer alguma coisa, nos autorizar a reconstruir a cidade de Jerusalém. E ele disse que veio o irmão e ele perguntou do restante, né, do seu povo, e falou que eles, além de estar em cativeiro, que aquele que escaparam do cativeiro, mas estavam em cativeiro de fome, de miséria, de ruína. Os que escaparam, voltou para lá, estavam em grande miséria. E ele ficou muito triste mesmo, porque Deus havia falado também que o cativeiro lá da Babilônia seria 70 anos, né? A gente não sabe qual cativeiro direito ele está falando aqui. É do rei Artaxerxes. Mas o Senhor sempre falou, quando obedeceres, ele o guardava. Mas quando eles passassem a fazer igual as outras nações, eles iriam ser lançados no cativeiro. As nações poderosas iriam tomar eles, e eles assim iam ser escravos, escravizados, dominados, né, pelas outras nações. E assim aconteceu. E ele ficou muito triste, angustiado, atribulado quando ele ouviu essa situação. E ele começou a entristecer, ficar muito triste. Então ele fez o quê? E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele esteve por alguns dias orando e jejuando a Deus, para que Deus visitasse o rei Artaxerxes, deixar ele lá visitar o seu povo, a sua terra, conversar com aqueles que estavam lá, para saber como que eles poderiam ajuntar todos e começar a reconstrução do muro. E uma coisa que eu pude observar aqui, e serviu até para mim se consertar em algo, eu vou falar. Vou ler tudo e depois eu vou falar o que Deus me deu aqui para mim me consertar. E ele disse que ele ficou muito angustiado, que a cidade estava toda queimada, o povo em grande miséria, desprezados, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E quando ele ouviu aquilo, essas palavras, ele se assentou, chorou e lamentou. E ficou nisso por alguns dias, jejuando e orando perante o Deus dos céus. E a oração dele foi essa daqui: Senhor, Deus dos céus, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível,
que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam, que o amam e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, ele, Neemias, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos pecado contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo, dizendo, Senhor, vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. E vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali habitar o seu nome. Eles são teus servos, Senhor, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão, Senhor. E sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. Faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Ele suplicou a Deus, lembrando do que Deus havia falado a Moisés, o que sucederia a eles. E ele reconheceu o pecado dele, da casa do pai dele, dos irmãos, da família. E ele não orou condenando, só Israel pecou, Senhor, não sei o quê. Uma coisa que me abriu meus olhos e Deus me fez eu me consertar para mim mesma. Ele falou com Deus em oração. Ele jejuou e falou com Deus em oração. Então nós podemos entender que ele orava aqui para Deus perdoar ele, a família dele, perdoar toda a nação de Israel, ter misericórdia, tirar daquele estado de miséria, de vergonha, de situações humilhantes, que Deus havia feito uma promessa que se eles o obedecessem, Deus seria com eles. Mas se eles rejeitassem a Deus, Deus também o rejeitaria. E ele falou, Senhor, perdoa, ouve a oração do teu servo, que hoje eu faço por todo o povo de Israel. E o coração dele, Deus sabia, ele queria que aquele homem, o rei, o liberasse uns meses, talvez até ano, para uma licença bem grande, né? Para que ele fosse lá iniciar com aquele povo que estava ali na miséria, a cidade destruída, a reerguer, a reedificar. Então ele era um empregado, ele era um copeiro, ele tinha um cargo muito importante, porque primeiro ele tinha que provar da bebida para depois passar para o rei. E o rei, com certeza, confiava nele. Mas ele não foi ao rei confiando nele, eu sou um bom funcionário, não. Ele primeiro orou alguns dias, ele ficou servindo o rei em jejum. Ele estava em oração e jejum. Então, qual é o poder do jejum nessa palavra? Ele se humilhou a Deus. Pediu perdão a Deus orando e jejuando. Como Jesus fala lá na frente, essa casta de demônios, ela só sai com o quê? Ela só pode sair com o quê? Com conversa, com contenda, oferecendo a Deus um voto de dinheiro? Não, só sai com oração e jejum. Qual é o teu problema, a situação que você está enfrentando? Às vezes os teus problemas, até financeiro, são legiões de demônios que estão trabalhando, impedindo de você prosperar. São legiões de demônios, talvez alguém com inveja da sua casa, da sua família. O teu lar, o diabo destruindo o seu casamento, você não consegue perdoar, você não consegue suportar a pessoa que você viveu muitos anos. Hoje você odeia essa pessoa, são inimigos dentro de casa, fora de casa.
E Satanás está aproveitando essa fraqueza, até afastando você de Deus. Porque você está tão cego pelos demônios que você não consegue se humilhar. É necessário, para alcançar de Deus ainda nesse mundo, nessa vida, alguma coisa. E principalmente a salvação. Nós temos que se humilhar e aproximar do Senhor. E ele orou a Deus e falou com Deus, né? Lembra, Senhor, eles são teus servos, como Moisés também orou. Quando Deus queria destruir aquele povo, eles são teus servos, lembra da tua promessa. O Senhor os resgatou, tirou eles do Egito com grande força, com grande poder, com mão forte. Esteja atento teus ouvidos à oração do teu servo. Ele estava dizendo, Senhor, eu estou a me humilhar diante de ti. Faça que o rei, que é o meu patrão, além de rei, né? Ele era funcionário do rei, que ele tinha que se encurvar, era patrão dele. Se volte a mim. Olha que Deus fez, que maravilha. Aqui no 2 já começa a permissão de Artaxerxes. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho. Ele estava posto vinho diante dele, é que Neemias falando. Ele escreveu isso, né? Eu estava pondo vinho, eu estava colocando o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Eu provei, né? Primeiro tinha que provar, e depois deu ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. Olha, é importante de um bom funcionário. Você não deve mostrar os teus problemas aos outros. Era o patrão dele, o rei. Ele nunca levou aquela dor que ele sentia da terra dele, da derrota do seu povo diante daquele rei. Ele sempre procurava, mesmo em jejum, mostrar que ele estava contente com aquele rei, com aquele trabalho, com a sua ocupação. Ele não saía lamentando, murmurando e chegando carrancudo diante do rei. Mas o rei que Deus escolhe também, muitas vezes nós temos pessoas superiores a nós e são boas pessoas, têm um coração bom, e elas percebem quando nós estamos num bom estado e quando nós estamos num mau estado. E ele disse aqui, por isso nós também não devemos estar se apresentando a Deus com cara feia, eu só vou para a igreja hoje porque o pastor me convocou. Eu só vou porque eu tenho que cantar. Eu só vou porque hoje eu vou abrir a primeira parte. Não, o rei é Deus. É melhor você nem ir se for para ir irado com cara feia, agradar o homem. Melhor ficar na sua casa, dobrar o seu joelho e pedir misericórdia a Deus. Se apresentar ao Rei Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, é no nome de Jesus, é em nome dele, procurando se humilhar até a sua face se alegrar. Que não adianta agradar o homem e aborrecer a Deus, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ali, até esse dia, ele fala que ele nunca mostrou tristeza diante do rei, nem se ele tivesse enfermo, né? Ele fala aqui, mas ele disse, até aqui, porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu coração, o teu rosto, pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Deus avisou, usou o rei. Por que você está triste, Neemias? Você não está doente. Você não está doente. Por que você está triste? Então ele sentiu Deus já trabalhando ali. Ele se tremeu, estremeceu o coração dele. Então temi de sobremaneira. É agora que eu tenho que falar para o meu rei. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto estando a cidade, lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies a ajudar. Que palavra gloriosa, né? Até me emocionei. Muitas vezes nós trabalhamos, temos medo dos nossos patrões, né? Precisamos, muitas vezes, de algum favor e temos medo, né? Muitas vezes aquele homem sério. Às vezes o nosso patrão não é um rei, nós não somos acostumados aqui com rei, com rainha. Mas, muitas vezes, a gente trabalha para pessoas rígidas
E nós temos medo, e muitas vezes a gente vai até elas, Deus usa elas próprias, mostra Deus aquele coração bom, porque elas veem e reconhecem, Deus faz elas ver e reconhecer a nossa honestidade com eles. E aqui louvado seja Deus. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar de sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que pedes agora, Neemias? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o seu servo é aceito. Por isso, olha só, o rei já perguntou para ele ali o que ele queria. Ele, com prudência, perguntou para Deus: Senhor, o que eu peço para ele? Né? Se é do agrado do rei, se o seu servo é aceito, se eu sou agradável a ti também, ó rei, eu quero te pedir, né, que me envies pedindo uma licença à cidade de Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei prontamente disse para ele fala aqui: então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, a rainha estava perto do rei: quando durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Você vê, Deus deu para o rei perguntar: quando que você vai voltar? Quanto tempo você pretende ficar? Amava esse servo dele, né? O próprio rei. E ele apontou tantos meses, e o rei enviou a ele. Louvado seja Deus. E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se parece bem ao rei, deem-me cartas para os governadores da além do rio. Então eram muitos países, e ele pediu para o rei dar cartas, porque o rei o liberou do trabalho, para ele não ser tido como fugitivo, né, que tivesse fugido do trabalho do rei, para edificar a cidade deles, para ele poder passar, poder falar, para ele chegar até lá, para que me permita passar até que chegue a Judá, para ele não ser morto pelo caminho. Por isso que a palavra do Senhor diz: nós temos que ser prudentes, sujeitar nosso Deus em tudo, mas ele fala também na terra, sermos sujeitos às autoridades, aos nossos maridos, marido das esposas, aos nossos pais, nossos familiares, respeitar os direitos dos outros, para que o nosso seja respeitado. Louvado seja Deus. Então, o poder do jejum. Que palavra gloriosa. Neemias, ele jejuou e orou para que a sua oração, Deus pudesse tocar no rei, no coração do rei, para que ele pudesse assim edificar a casa. Ele não foi com tudo: eu sou funcionário do rei, olha, fica aí, falasse por mão dele Ananias ou para os outros: eu vou conseguir, Deus é conosco, nós somos o povo de Israel. Não, ele se humilhou. Ele lembrou na oração de falar para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor falou para Moisés, se quando nós estivermos em obediência, o Senhor estaria conosco, mas quando nós desobedecesse, o Senhor ia espalhar. Mas se nós começássemos a se humilhar, estando em cativeiro, o Senhor falou que podia estar onde tivesse, o Senhor ia novamente ajuntar e levar novamente naquela cidade que o Senhor escolheu para ali pôr o seu nome. E aqui ele orava aqui, ó: de todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, ó Deus, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos converteis. Se vós vos converteis, quando eu espalhar vocês para o meio do mundo inteiro, passar a se humilhar, orar, e passar a guardar os meus mandamentos, me respeitar, disse o Senhor, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. E hoje em dia acontece isso, eles estão espalhados, hebreus, judeus, israelitas, no mundo inteiro. Mas uma coisa, nós vemos a palavra de Deus se cumprir, vou até sublinhar aqui na Bíblia:
se cumprir, eles estão se humilhando. Está cumprindo o que Jesus falou, né? Quando a figueira começar a dar as suas folhas, arrebentar as suas flores, gera sinal. E eles estão se humilhando, porque Deus já devolveu lá a cidade para eles, de Jerusalém, o estado. Deus deu o país para eles e eles estão tendo poder ainda de Jerusalém, mas ainda está uma guerra, porque outros querem dominar sobre Jerusalém, mas eles estão se humilhando ali. Eles estão nas muralhas, eles estão ali no culto, eles estão espalhados no mundo ajudando os irmãos a edificar a casa do Senhor lá, aonde está o nome do Senhor. Mas Jesus disse que Deus ele estaria em espírito e em verdade no mundo todo, para aquele que crer, acreditar e o buscar e o adorar e guardar os seus mandamentos. Então creia, irmãos, que Jesus, ele é o Filho de Deus. Neemias aqui, ele jejuou e orou. E lá na frente Jesus ensinou: essa casta maligna, esse problema difícil, só vai ser edificado, sair, resolvido com oração e jejum. Então, qual seja o problema que está no seu lar, dificuldade, essa barreira, uma coisa que eu aprendi, me consertei aqui agora diante do Senhor. Nós temos que falar com Deus. A nossa oração, Deus precisa ouvir. Não é entrar em desespero, em pânico e atribulação, não. Se vier uma guerra e tiver um inimigo nos atacando, nós temos que cair no chão. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha piedade de mim. Não sair correndo no meio das balas, gritando: ah, misericórdia, nós vamos morrer na primeira. Então o Senhor disse, que me ensinou. A gente é acostumado a ver tribulação, aflição, vento, tempestade, problemas espirituais, guerras espirituais, mas muitas vezes eu aprendi aqui agora, olha que tenho anos no Evangelho, que a oração Deus quer ouvir com mansidão. Ele quer que se humilhemos, jejuemos, e não ficar o dia inteiro de jejum e não orar nem um segundo. Jejum e oração. Qual o propósito? Qual a minha petição para Deus? A minha petição é essa, Senhor, é uma cura, vamos supor. Senhor, essa enfermidade está aqui. Qual é o motivo dela? Qual é o problema que essa enfermidade é patológica, é espiritual? Eu cometi algum pecado? Ou é alguma macumbaria? Qual é essa situação? Começa a falar com Deus. O problema, o lar, o divórcio, a destruição do casamento. Qual é o problema? Deus ele está pronto para te ouvir. E é no nome de Jesus. Deus aqui usou Neemias para interceder por aquele povo, porque eles vieram até Neemias. Neemias trabalha para o rei. Mas Neemias não se exaltou com essa função. Ele desceu. Ele clamou a Deus, pediu a misericórdia de Deus. Ele intercedeu a Deus por eles. E hoje é Jesus. Ele intercede a nós, ao Pai. Então nós temos que descer, jejuar, orar, clamar: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Clame a Jesus para que o Senhor interceda a nós, ao Pai, para que nós venhamos ter os nossos problemas resolvidos. Mais uma chave aí do poder do jejum.